Então quer dizer que nós temos novo fenômeno no Morumbi, nós temos o que talvez seja o novo Ribéry no São Paulo? É isso mesmo, e eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui. Tem também a chegada do Dineno, né? O São Paulo estreia, né? Muito provável estreia do Dineno, vai jogar agora pelo São Paulo. Uma contratação que mudou todo o panorama, nos deu uma ótima impressão de uma nova esperança pelo São Paulo. Vou falar também de todo o jogo, né? O São Paulo e o Vasco, tudo que pode acontecer, vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Vamos pro vídeo? Vamos deixando a frase que vocês mais gostam aí, SPFC é o maior clube do mundo, se inscreva, deixa o like, que dá mó moral. Gente, Juan Dineno chegou no São Paulo, se apresentou, já deu a entrevista coletiva de forma oficial, acredito que a maioria já viu, e eu vou contar pra vocês aqui, hein. Eu tive uma excelente impressão do Dineno em relação à experiência dele. Antes, eu tava falando Dinenho, né? Mas qual que é o certo? Alguém sabe se é Dineno ou Dinenho? Falam que pra ser o Dinenho precisava da acentuação ali no N, né? Mas, aparentemente é Juan Dineno. Então vamos assim, vamos falando assim. Mas, gente, eu particularmente gostei muito das coisas que ele falou e da forma como ele falou. Me passou grande segurança e me passou ser um cara bem experiente, um cara centrado, um cara que sabe o que tá fazendo e será titular, porque as conversas, em nenhum momento ele falou de aumento da competitividade, uma competitividade saudável com o Rian, parece que e com o André Silva, parece que é o fim do Rian mesmo, gente, é aquilo que nós imaginávamos. Muito provavelmente o Rian Francisco será negociado, vendido, coisa que nós imaginávamos, só que a conversa toda da coletiva em relação ao Dineno, né, todo o teor dessa conversa não foi pra ele brigar posição com o André Silva, não foi nada disso. Chegou pra substituir o Jonathan Calleri. E eu gostei muito do que ele falou. Ele falou, sei o momento do clube, não é... Eu chego aqui, não é pra... se eu conseguir jogar, vamos ver como é que vai ser. Não, ele sabe do momento em que o São Paulo precisa dele agora, pra ele chegar jogando. Então me causou belíssimas impressões. E tem uma coisa que precisa ser dita em relação ao Dineno, que é estranho, né? Mas... Eu acho que nos deu uma ideia de que é o Dineno o grande nome. Te digo como assim, o cara nem estreou ainda. É o grande nome porque o Calleri a gente sabe que vai sair, muito provavelmente vai sair do São Paulo ano que vem, com o que já tinha falado, né? Muito provavelmente vai sair do São Paulo e o Rian muito provavelmente será vendido. Então é Dineno o nome agora. Parece que é realmente uma virada de chave, uma virada de página do São Paulo em relação a centroavante. Calleri tá lesionado, esticou um pouquinho pra ficar e vai voltar e muito provavelmente sairá do São Paulo no ano que vem. Então o nome é o Dineno e o Rian é aquilo que a gente já imaginava será vendido. Mas eu tive boas impressões, talvez nós não quiséssemos essa virada de página agora, enfrentar isso agora, por conta de tudo que a gente gosta do Calleri e do que a gente queria ver do Rian Francisco. Mas pelo que está acontecendo, agora é o Dineno que será o centroavante do São Paulo, com o André Silva banco, André Silva podendo sair futuramente. A gente já tinha visto interesse de alguns outros clubes em volta do André Silva. Mas aparentemente a jogada é essa. Se vocês forem me perguntar, pra mim o Calleri, quando voltar, vai jogar um pouquinho e vai sair do São Paulo. O Rian Francisco pra mim já está vendido e o André Silva será banco do Dineno e jogará quando o Dineno não puder jogar. Vai ser mais ou menos nesse sentido pelo que eu tô vendo da apresentação. Mas eu tive uma belíssima impressão. E aí, galera, nós temos, né, o que já vou chegar nas prováveis escalações, só que tem um nome surgindo que te digo o que tá acontecendo. É o Luca titular hoje. E é maravilhoso, é espetacular, porque mata 2 em 1, né? É aquela questão de parar de dobrar laterais. Não podemos que o São Paulo continue dobrando laterais, né? Isso não vem funcionando. E o Luca, neste momento, está melhor que todos os jogadores da base. Rian Francisco, concordo que é injusto, nós não vimos o suficiente do Rian Francisco, mas o Lucas Ferreira já caiu um pouquinho, Matheus Alves... Todos que foram destaque
maiores do que o Luka na copinha antes de chegar no profissional, o Luka no profissional tá passando na frente desses daí. Hoje está passando na frente de todos. E aí que é muito interessante. É por isso que nós precisamos de alguém que saiba realmente gerir os meninos da base, porque é esse cuidado, é essa questão delicada que precisa ser muito analisada. Porque um jogador, por exemplo, o Lucas Ferreira, pra mim o Lucas Ferreira ele foi melhor na base do que o Luka. Só que o Luka pode ser que no profissional entenda, se adapte melhor do que o Lucas Ferreira. Isso a gente só vai conseguir saber na prática, no teste, jogando. Então o Luka hoje ele entra, além de tirar a dobradinha de Wendel e Enzo Dias, né, que precisa ser o Enzo Dias ali, e o Luka, além de tirar a dobradinha, seja de Cedric Soares e Ferrarese ou Enzo Dias e o Wendel, precisa sair a dobradinha tanto da esquerda quanto da direita. O Luka ele vem pra ser o cara tipo o que o Ferreirinha estava sendo, talvez até com um maior potencial a longo prazo, digamos assim, mas o Luka ele vem pra detonar. Já tem gente falando em Ribéry do Morumbi. É pra tanto ou não é? É pra nós nos animarmos desse jeito ou não? Tô exagerando em Ribéry do Morumbi? O que vocês acham em volta disso, galera? Mas o Luka vem pra jogar de titular em um São Paulo que precisa voltar, e o Luka, por mais novo que seja, já se mostra, garoto, uma peça muito importante, né? E é isso, a gente vai pra outro lado, pra outro caminho aqui em relação a isso, que é a questão como é importante ter alguns jogadores da base. É muito importante ter jogadores novos no elenco. E não é pra ter 8, 9 jogadores da base. Não é isso. É como fica interessante com qualidade quando você mistura jogadores mais novos, jogadores jovens, com o gás todo. Não só gás físico, mas com toda a disposição que vem de um jogador da base querendo mostrar serviço e, além do físico, contribuir demais com jogadores mais novos do que com jogadores mais velhos. O Luka traz tudo isso agora pro São Paulo e vai ter tudo pra mostrar nesse jogo contra o Vasco. Deixa eu ler as prováveis escalações, já falamos mais do Luka, mas vai ser titular. E aí tem a estreia do Dinenho, eu não vou parar, né? Do Dineno também. Imagine que bacana, né? Acredito que o Dineno não comece jogando, mas muito provavelmente vai jogar. Um cara muito profissional, assim como eu já tinha falado pra vocês, já conhece o Zubeldia, né? Tem um histórico aí interessante com o Zubeldia e é o cara que veio pra ser titular. Então nós estamos querendo ver demais, porque nada traz algo diferente, dá uma repaginada bem interessante pra esse cenário atual do São Paulo. Vamos ver, São Paulo precisa ganhar do Vasco de qualquer jeito. Tem uma provável do Vasco, vou ler aqui pra vocês. Time de quem? Fernando Arenês, né? Fernando Arenês. Léo Jardim no gol. Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Paulo Henrique na direita, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton na esquerda. É provável, tá, gente? Tietê, meu Deus, Tietê, Hugo Moura e Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, né, um grande craque, mas não tá em boa fase no Vasco. Não é fase, né? Não tá jogando bem no Vasco. Talvez uma questão de idade, adaptação, uma série de questões que a gente que está previsto para jogadores nesse perfil acontecer, né? Um craque, Felipe Coutinho, mas não tá fazendo esse diferencial. Agora vamos ver com o Diniz como é que vai ser, né? Ataque, Ryan, Nuno Moreira, bom jogador, e o Verratti. Esse Verratti joga demais, inclusive é um embate, né? Torcedores do Cruzeiro comparam o estilo de jogo do Dineno com o Verratti. Trouxe isso aqui pra vocês em vídeo. Tem essa comparação de jogo do estilo de jogo do Dineno com o Verratti. Algo que é bem animador, né? Animador. O Dineno que eu imaginava, quando surgiu o nome Dineno, e a gente sabe do cenário ali do Gabigol, do cenário de centroavante do Cruzeiro, Gabigol, Caio Jorge, Lautaro Dias,
parecia que o Dineno era um refúgio, né? Eu falei aqui, um refúgio do Cruzeiro e tal, mas não. É uma questão de contexto. Dineno tem potencial para ser um belíssimo, um baita jogador e pode ter uma condição muito favorável no São Paulo. O Caleri, pra mim, nunca teve grandes destaques fora do São Paulo. Pra mim, as melhores fases, o melhor momento da carreira do Caleri foi no São Paulo, assim como o Luciano. Então isso varia muito, né? O Jadson, dá pra gente falar do meia. Lembra do meinha Jadson? Acredito que a maioria não vai lembrar, mas muitos vão lembrar do Jadson, jogou na seleção brasileira. Eu não gostava do Jadson no São Paulo, e no Corinthians foi bem. Muitos corintianos que eu converso gostam do Jadson, então é uma questão disso também. Então, e por mais que o Dineno tenha tido uma passagem, mesmo com lesão interessante pelo Cruzeiro, pode arrebentar no São Paulo, e é o que nós estamos esperando. Bora pra provável do São Paulo? Vamos lá, galera. Provável escalação do São Paulo. Rafael no gol, Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia e Luciano, Lucas Ferreira, Luca e André Silva. Aqui é um time fortíssimo. Não gosto do Luciano, né? Não gosto do Luciano de meia, de novo, né? Não adianta a gente falar isso, mas eu não gosto do Luciano de meia. Lucas Ferreira, estamos esperando o bom futebol do Lucas Ferreira. E aqui, na provável, não tem dobradinha, né? Dobradinha na lateral. Entre Ferrarese e Cédric Soares. Ou o Wendel e Enzo Dias. O Wendel, inclusive, o Wendel não tá podendo jogar pelo São Paulo, né, gente? Verdade seja dita, o Wendel, ele tá muito mal mesmo, e é verdade. E é aquilo que eu falo pra vocês. Não precisa... Já vou chegar falar mais do Luca e a posição na tabela, né, dos times. Mas é o seguinte. O Cédric Soares... Você não precisa fazer 3 zagueiros ou dobrar a lateral pra fazer uma tática retranqueira, pra se resguardar. Não precisa, é o que eu falo pra vocês. Está na forma de jogo. Você não precisa chegar lá e falar assim... Eu gosto do desenho tático tanto de 3 zagueiros quanto de 2 zagueiros, né? Num 4-2-4, 3-5-2 não acho ruim. Eu já falei várias vezes isso aqui pra vocês. Não está na tática. Muitas vezes não está na tática, no desenho tático. Está na forma de jogo. Então dá sim pra você entrar em um sistema defensivo resguardado num 4-2-4. É só você pedir pra Cédric, quando o Wendel subir, fica. Cédric, quando o Enzo subir, ou o Wendel, fica mais. E quando o Cédric subir, quem tiver na lateral esquerda, fica mais. E dá para colocar esses 2 pontas, que fica muito interessante a questão do Luca e do Lucas Ferreira. Dá para ficar muito interessante isso, porque você pode, como eles são garotos jovens e nós vivemos em um futebol moderno, dá para colocar eles para marcar, bem como o André Silva. O Luciano joga recuado nessa tática, coisa que eu não gosto, mas também dá para você colocar esses jogadores para marcar, o que caracteriza, o que qualifica o São Paulo bem resguardado, digamos assim. O Alisson e Pablo Maia são 2 caras tanto de saída quanto de marcação. Se pedir para eles subirem menos, eles sobem menos. E aí você pode jogar para as laterais. Como nós estamos esperando uma mudança gigantesca agora no São Paulo por conta da chegada do Dineno. É um cabeceador, e aí a diretoria atende diretamente um pedido do técnico Luiz Zubeldia, né? A diretoria atende demais o Zubeldia porque é um cara do perfil do Caleri, centroavante, mais pivôzão, cabeceador, matador, um cara bem de área. O André Silva não é um cara tanto de área, é um cara que sai bastante, é um cara mais... uma movimentação mais aguda, digamos assim, em comparação ao Caleri e o Dineno. Então agora ele vai poder explorar demais o Lucas Ferreira e o Luca nesse sistema de jogo, porque aí você, às vezes, não precisa avançar tanto com Cédric Soares ou com o Wendel e Enzo Dias, e aí você pode que o Luca ou o Lucas Ferreira ganhem profundidade. Então isso precisa acontecer, lembrando que não é fácil enfrentar o Vasco do Diniz, por mais que eu tenha ressalvas com o trabalho do Diniz, muito mais pelo sistema defensivo, também falei, trouxe bastante isso pra vocês, muito mais pelo sistema defensivo do técnico Fernando Diniz, tudo pode acontecer.
né? Eu não gosto do trabalho do Diniz no geral, acho que ele peca demais no sistema defensivo, mas tudo pode acontecer. O Diniz tem uma proposta interessante fora de casa, ele propõe um ataque total, o que é perigoso se ele abre o placar. Se o time do Diniz, né, no caso aqui o Vasco, abre o placar, isso pode dificultar para o São Paulo, porque é um time que propõe muito jogo. Mas em contrapartida, o Zubeldia é um técnico retranqueiro, é um cara que sabe jogar contra times que propõem jogo, mas não joga tão bem no Morumbi. Isso é um fato também. Mas nós estamos esperando ver demais o Luca fazer a diferença, que é o jogador que tem ganhado grande destaque. É um jogador que pode ser tudo aquilo que nós esperamos em relação a estourar, né? Em relação a ser uma joia da base, que pode estourar agora no São Paulo e pode fazer total diferença. Deixa eu ler aqui pra vocês a tabela, né? Isso é muito importante. A gente lê um pouquinho da tabela. Quer ver? Tabela Brasileirão. Tabela Brasileirão. Eu quero ver direitinho a posição. Olha aqui, ó. Posição do São Paulo. O São Paulo hoje está em 13º. Acredito que vocês decoraram isso aqui, né? São Paulo hoje está em 13º, Vasco em 15º. Basicamente a mesma posição. Flamengo em primeiro, Cruzeiro em segundo, Bragantino em terceiro, Palmeiras em quarto, Fluminense em quinto, Botafogo em sexto, Bahia em sétimo, Mirassol oitavo, nono Atlético Mineiro, 10º Ceará, 11º Corinthians, 12º Grêmio, São Paulo com 12º Grêmio, 13º São Paulo, 14º Inter, 15º Vasco. Aí vem Vitória, aí nós vamos de rebaixamento. Fortaleza em 17º, Santos, Juventude e Sport Recife. Aqui, por exemplo, São Paulo tem 12 pontos, Flamengo tem 24. Não são grandes coisas, né? Tô comparando o São Paulo com o primeiro. Então é tudo a mesma posição, basicamente, né? Vou pegar aqui Bahia, que é o sétimo com 18 pontos. São Paulo precisa de algumas vitórias, precisa melhorar um pouquinho pra chegar lá em cima. A gente vê que isso é possível, a gente vê que dá pra fazer esse brasileiro melhor. Vamos torcer pro Zubeldia finalmente encaixar o time aí, né? Que o São Paulo joga muito mal com o Zubeldia e principalmente no Morumbi, mas agora precisamos de mudanças porque dá pra gente ter uma ótima impressão da chegada do Dineno, que muito provavelmente estreará contra o Vasco, e o Luca, que vai jogar de titular, né? Então é a base, era o que nós queríamos, essa mescla, principalmente do Luca, que tem tudo pra explodir, tem tudo pra virar um grande destaque, e do final da dobradinha. Nós precisamos que isso aconteça agora no São Paulo e sejam explorados de laterais, o Cédric Soares e o Enzo Dias, que são o que hoje beira o ideal. E aí precisamos também ver um jogador que já foi relacionado da base também, que é o Mike, que pode sim ajudar agora o time de São Paulo. Então o São Paulo tem fora, né? E porque o Zubeldia queria tempo pra treinar. Teve tempo pra treinar e vai ter mais ainda por conta do Mundial. Então o Zubeldia vai ter tempo pra treinar. Então, além das voltas de Lucas Moura, Ferreirinha e Oscar, que estão pra voltar, ele já tem. Lucas Ferreira na direita, Luca na esquerda, Cédric Soares, Wendel e Enzo Dias. Então ele tem bastantes elementos agora, ele tem bastante material humano pra fazer essa bola chegar pro Dineno. E galera, o Wendel, precisa dizer que chegou. Te digo, ele é horrível e tal, ele está horroroso, concordo. Mas o Wendel precisa jogar. Ele ganha um salário de quase 1 milhão, né? Falam que é algo em torno de 800, 900, entre 800 e 1 milhão. Então esse cara, ele precisa jogar, ele precisa dizer pra que veio no São Paulo. Não é, ele é ruim, não coloca pra jogar. Precisa recuperar esse cara. Esse cara precisa jogar. Eu concordo que ele tá horroroso, mas ele precisa jogar. Mas agora nós temos pelo menos alguns elementos que dá pra nos agarrar em esperança. Precisamos fazer esse jogo contra o Vasco, né? Antes da pausa aí. Precisamos ganhar esse jogo. É importantíssimo ganhar esse jogo pra ter a pausa com uma vitória. Ganhamos o último jogo, bom, porque a sequência do São Paulo, a sequência do São Paulo é chatíssima. Flamengo lá no Maracanã. Olha lá. Flamengo depois, né? Vamos pegar o Flamengo, Bragantino e Corinthians. Aí Juventude, que também não tá mal, e o Fluminense. Tudo bem aí no Morumbi, né? Vamos pegar o Bragantino, Flamengo fora, Bragantino fora, o Corinthians no Morumbi. Mas é jogo difícil, né? É jogo difícil.
Então, a sequência não é tão favorável. Então, precisa ganhar para ajustar a casa para os próximos jogos que vem uma sequência dificílima. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, vamos sempre esperar e torcer o melhor pro São Paulo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like. Obrigado e até a próxima.